Para os amantes da NFL, chegou a hora, hein? Hoje eu quero falar da tática que o Filipe Luís utilizou no primeiro tempo em cima do Vasco. A mesma tática essa utilizada pelo Philadelphia Eagles em cima do Kansas City Chiefs. Minha rapaziada, vários treinadores buscam inspirações em outros esportes. Exemplo claro, o próprio Jorge Jesus chegou a falar que ele assistia outros esportes para buscar as táticas utilizadas naquele esporte para o time dele, para o futebol. Guardiola faz muito essa dinâmica de olhar outros esportes para adotar dinâmicas no time que ele está comandando. E hoje iremos falar sobre uma tática que ficou muito escancarada, que era a defesa do Philadelphia Eagles o tempo todo tirando o tempo e o espaço do Patrick Mahomes. Se o quarterback não joga, o time não consegue atacar. Eu roubo o seu tempo para evitar o teu ataque. Exatamente isso que o Filipe Luís fez no primeiro tempo em cima do Vasco. Eu vou te explicar. No futebol a gente chama essa técnica do futebol pressing. A arte de atacar não tendo bola. Se liga só. Tentativa de ataque do Kansas City Chiefs e olha a defesa do Eagles agressiva, sempre pressionando o homem da bola e cortando completamente as opções de passe, ou seja, roubar o tempo do adversário o tempo todo. Uma nova tentativa de ataque do Kansas City Chiefs e olha o Patrick Mahomes não conseguindo ter tempo para jogar. Eu tiro o seu tempo e se eu roubo o tempo do quarterback, o adversário não joga, não ataca. E foi exatamente isso que o Filipe Luís fez no primeiro tempo em cima do Vasco. Roubando o tempo do seu adversário para evitar o teu ataque. Vamos pro jogo tático, que tá muito interessante. Peço teu like, peço tua inscrição, peço teu compartilhamento, que é muito importante nesse vídeo. Vamos escutar o Filipe Luís falando sobre isso, depois a gente entra na parte tática. Foi um grande jogo, grande jogo. Foi um jogo com uma vitória com nota artística, como diria o treinador que eu tive. Os jogadores estão com um nível de confiança altíssimo, estão muito bem. O time está muito bem. E temos que manter nesse nível, de humildade e concentração, que a temporada nem começou ainda, né? Então, fiquei feliz porque foi um grande primeiro tempo, o time dominou absolutamente em todas as fases do jogo, em todos os momentos do jogo, com e sem bola. Pressão alta, quando teve que baixar o bloco, baixou, todo mundo desceu. E no segundo tempo, natural que o treinador adversário fizesse algumas modificações táticas que causou certo incômodo, eu acredito, nos jogadores, e acabaram perdendo algumas bolas que não estavam perdendo no primeiro tempo. E acabamos, digamos, ficando um pouco correndo atrás da bola. E quando a gente recuperava, já verticalizávamos. Isso aí fez com que perdêssemos o controle do jogo no primeiro tempo, mas depois das trocas, principalmente da entrada do Alan e do Léo, o time voltou a ter o controle, o domínio e a calma para construir as jogadas, e a partir daí foi um domínio absoluto até o final. Beleza, vocês já entenderam a tática que o Philadelphia Eagles utilizou em cima do Kansas City Chiefs. Mas vamos trazer esta tática para o futebol. Vamos entender como funciona essa dinâmica no futebol, segundo o teu criador, Rines Mitchell. Essa tática no futebol se chama o futebol pressing. A arte de atacar não tendo bola. Eu vou colocar a imagem aberta para que você, amigo rubro-negro, amiga rubro-negra, possa entender esta dinâmica. E como funciona o futebol pressing, segundo o seu criador, Rines Mitchell, que consiste em algumas dinâmicas interessantes. O futebol pressing, assim chamado pelo seu criador, consiste em um dispositivo tático cujo o objetivo era acuar intensamente o adversário para recuperar a posse de bola e não ceder nenhum momento a iniciativa de jogo ao mesmo. Ou seja, o Vasco tentou sair, o Flamengo sobe para pressionar e aí não tem saída. Bola longa do Vasco. E olha aqui atrás,
o Flamengo consegue recuperar esta bola e o Vasco não passa nem do meio de campo. E o Rines Mitchell, ele complementa dizendo o seguinte: segundo a definição do próprio criador, o futebol press era um sistema de jogo em que todos os jogadores no campo atacavam o tempo todo, ainda que não tenha a posse de bola. Então, exatamente isso que é o futebol press, é a arte de atacar não tendo bola. E para que essa dinâmica dê certo, é necessário um vigor físico muito grande, um espírito de luta muito grande, porque em determinado momento aquele teu companheiro não vai estar na posição e você precisa executar a dinâmica por ele. Nessa imagem aqui, ela mostra o Wesley fora da posição e quem vem fazer o lado direito é exatamente o Danilo, fazendo a função dele. O Léo Pereira cobre as costas do Danilo, do Pulgar e do Varela. E o Michael, que é o ponta do lado contrário, vem para dentro para o Flamengo formar essa zona de guerra. Para justamente, quando ganhar essa primeira bola de cabeça, o Flamengo poder brigar pela segunda bola. E aqui a zona de guerra do Flamengo rapidamente para recuperar esta segunda bola. Então aqui a gente vê o futebol press sendo executado. Espírito de luta, entrega e um vigor físico o tempo todo sendo deixado em campo para que a arte de atacar não tendo bola funcione. Vamos ver uma nova tentativa de saída de bola do Vasco e a tática funcionando novamente. Aqui, ó, Vasco tentando sair de novo, primeira fase de construção, e olha o Flamengo novamente, ó. Olha como o Flamengo já sobe a pressão de forma coordenada. E aqui de novo eu vou colocar a imagem ampliada para vocês entenderem a dinâmica funcionando. Olha o Arrascaeta cortando o passe de retorno, Bruno Henrique cortando o passe do zagueiro do lado contrário. Olha o Everton Araújo, que é o volante onde está. Olha o Plata, que é o ponta do lado direito. Olha onde o Plata está, lá fechando o bloco. Isso aqui a gente vai formando o que a gente chama de concentração. Aqui você vê o Varela também fechando aquele espaço. Com ponta do lado contrário, fechando justamente no setor onde a bola está. Com Varela, que é o lateral, subindo para pressionar, o Flamengo forma o que a gente chama da concentração. Com isso não tem saída. Só tem uma tentativa. Bola longa do Vasco novamente. E o Flamengo já preparado para brigar por esta bola longa. E aqui vem exatamente o que o Rines Mitchell fala sobre o futebol pressing. Repara que o Léo Pereira é o jogador que sobe para poder pressionar o atacante do Vasco. Se o Léo Pereira sobe para pressionar, o espaço do Léo Pereira, o espaço do Varela está vago, porque o Varela estava lá no ataque pressionando na saída de bola. O que o Pulgar faz? Isso aqui é o que a gente chama da permuta defensiva. Olha o entendimento dos jogadores dentro de campo. O futebol sendo jogado de forma coletiva. Se o meu companheiro não está na sua posição, eu preciso executar a dinâmica por ele. E é exatamente isso que o Pulgar faz. O Pulgar recupera o espaço do Léo Pereira e do Varela, transformando o Flamengo numa superioridade numérica de 3-2 jogadores naquela zona. Se o Pulgar não baixa, o Flamengo teria uma igualdade numérica de 2-2. Mas ao entender que o Flamengo estava desguarnecido, por conta da saída do Léo Pereira, o Pulgar ocupa o lugar dele e deixa uma superioridade de 3-2. E aqui o Flamengo forma aquela zona pressionante no corredor da bola, no centro do jogo, para recuperar mais rápido. O Vasco vai tentar progredir e aí não adianta. O Flamengo pressiona, recupera a bola e de novo o futebol pressing funcionando taticamente e os jogadores dentro de campo tendo essa sincronia de um executar a dinâmica pelo outro. Assim, o Flamengo conseguia anular o Vasco de forma que o Vasco não tinha saída, nem na bola curta, nem na bola longa, e o primeiro tempo foi um amasso total. E aqui novamente uma tentativa do Vasco, né, de
tentar sair jogando em primeira fase de construção. Vou colocar a imagem ampliada para que vocês consigam entender a dinâmica do Felipe Luiz, que é muito interessante. Aqui você tem Bruno Henrique e o Arrascaeta pegando os dois zagueiros do Vasco. O Michael distante do lateral do lado direito e o Plata também distante do lateral do lado esquerdo. Eles fecham mais por dentro para evitar que essa bola ganhe o corredor central. Imagina que se o Plata tivesse aqui, nessa zona aqui, próximo do Piton, esse jogador recebe a bola e ele pode achar um passe aqui, ó, rasgando esse espaço aqui e fazendo o Vasco progredir. Então, o primeiro objetivo é concentrar os jogadores fechando o corredor central. Com isso, você dá um espaço para o adversário jogar. E aqui vem a dinâmica do induzir o adversário a jogar pelo corredor que você quer. Então o Flamengo está induzindo o Vasco a jogar pelo lado. Repara que o Vasco vai sair jogando aqui, né? O Flamengo, ó, induziu, deu um espaço, ó. Eles tentando arrumar uma tentativa de sair curta, é exatamente isso que o Flamengo deixa, ó. Olha lá, ó, deu um espaço para sair jogando, o Vasco vai tentar, não tem como sair curto, e aí, de novo, bola longa, e vocês já sabem, o Flamengo já está preparado para recuperar essa bola longa. O Varela vai recuperar essa bola longa, né? Vai ganhar essa primeira bola, e diferente daquela do lance anterior, nós não temos aquela zona de guerra formada aqui, né? Faltam os dois jogadores aqui rapidamente para formar essa zona de guerra para recuperar a segunda bola. Não tendo essa zona de guerra, quem vai recuperar? O Vasco. O Vasco já se preparou para essa segunda bola lá, ó. Já conseguiu recuperar, o Flamengo chegou um pouquinho atrasado desse lance, mas tranquilo, rapidamente o Flamengo se recupera, e aí o Vasco não consegue progredir, tem que tocar para trás, porque para frente não dá. E o Flamengo sempre ali, ó, pressionante, pressionante. E aí de novo, ó, olha lá, ó. Olha a zona pressionante que o Flamengo forma no corredor onde está a bola. Isso aqui é o que a gente chama da concentração. Diminuir o raio de ação do adversário na zona de jogo. Ou seja, o Flamengo coloca vários jogadores naquele corredor para sufocar, espremer cada vez mais o Vasco. Eu pressiono o homem da bola e corto as linhas de passe. Então olha o Arrascaeta fazendo a permuta, cobrindo o espaço às costas aqui, ó. E aqui você vê, ó, como o time está se doando. Olha o Plata, que é o ponta do lado contrário. Olha onde o Plata está, fechando por dentro. Aqui faltou o Bruno Henrique aqui, ó, pressionar para evitar essa saída de bola, essa tentativa de saída de construção do Vasco. Mas mesmo assim, o Flamengo rapidamente, ó, não deixa o Vasco progredir, ó. Já fechou aqui por dentro para evitar o passe para frente. Pro lado, beleza, eu deixo você tocar. Você não pode tocar para frente. O Vasco vai tentar balançar pro lado contrário e o Flamengo rapidamente ali, ó. Olha lá, ó, já fechou os espaços do Vasco completamente. Não tem como progredir. Só tem uma tática. Se eu não consigo achar a linha de passe para frente, só existe uma coisa a fazer. Toque para trás. E aí não adianta. Toque para trás, para trás, para trás. O Flamengo vai balançando. Essa bola para no goleiro. E de novo o futebol pressing do Flamengo não deixa o Vasco sair jogando. E aqui, ó, novamente, zona de guerra do Flamengo, ó. O Vasco vai tentando progredir, o Flamengo vai pressionando, pressionando, e ali forma novamente o Flamengo sufocando o Vasco no corredor da bola, não tem saída, e esse foi exatamente o enredo do primeiro tempo. O Flamengo sufocou o Vasco de uma forma no primeiro tempo que o Vasco não conseguiu fazer nada. Eu quero agradecer até meu amigo Quadradinho Rubro-Negro, pelo scout do primeiro tempo. Foram 69% de posse de bola do Flamengo contra 31% do Vasco. Faltas cometidas, o Flamengo cometeu 4, o Vasco cometeu 3. O Flamengo matou algumas jogadas ali justamente nessa falta tática, isso é do jogo. E aqui a gente vê finalizações, que é importante. Foram 8 finalizações do Flamengo contra uma finalização do Vasco, que não dá para chamar de finalização. Escanteio, 3 para o Flamengo, 0 para o Vasco. E assim o Flamengo amassou, anulou, metralhou, não sei qual a definição que você está querendo utilizar, mas o Flamengo conseguiu acabar com o Vasco no primeiro tempo. No segundo tempo, o Felipe Luiz explicou o que aconteceu no vídeo que ele falou e, de fato, logo depois ele conseguiu corrigir, e isso é bacana, porque é a visão tática do Felipe Luiz, entendendo a variação do adversário que começou a ganhar terreno,
Ele foi lá, corrigiu e o Flamengo de novo voltou pro jogo, fez o segundo gol e o resto é história. Peço o teu like, compartilha esse vídeo, não esqueça de se inscrever nesse canal que é muito importante. Hoje teremos live 7h30 da noite com a Lelê do Visão Rubro-Negra. Abraço a todos e saudações.